A Organização Mundial da Saúde decretou que o atual surto do coronavírus que surgiu na China representa uma emergência de saúde. Tem que ver aqui Times Square, que está sempre cheia, realmente vazia. O Ministério da Saúde confirmou hoje o primeiro caso do novo coronavírus no Brasil. COVID-19 can be characterized as a pandemia. Tem que acabar com esse negócio, pô. Lamento os mortos, lamento. Todos nós vamos morrer um dia. Aqui todo mundo vai morrer. Chega de frescura, de mimimi. Vamos ficar chorando até quando? Nos hospitais, o movimento só crescia. Lamento. Quer que faça o quê? Eu sou Messias, mas não faço milagre. O Senado começa a definir os integrantes da CPI para investigar ações e omissões do governo no combate ao coronavírus. Protocolo Otto. E, doutora, de médico audiovisual, esse plenário está cansado. É um governo que não tem compromisso com absolutamente nada na saúde. Leu a bula de todas as vacinas? Não. Isso só acontece no Brasil e nesse governo. Otto na CPI, defensor da vida. No Senado Federal, quando nós observamos que precisamos investigar os fatos tão graves que ocorreram lá em Manaus. Falta de oxigênio para os internados em Manaus. A demanda de oxigênio nos hospitais de Manaus ainda é maior do que a quantidade produzida na cidade. Meu pai, ó, ele tá morrendo aqui, eu me de socorro, não quero atender ele. Nós começamos a recolher assinaturas da minha iniciativa e de outros senadores. E foi dificuldade porque o governo pressionava muito para que a CPI não começasse. Nós apresentamos e depois entramos no Supremo Tribunal Federal, que deu a decisão para abrir a CPI. O Supremo referendou. O ministro Luiz Roberto Barroso acertou ao determinar que o Senado abrisse a CPI da Covid. O governo não queria a CPI porque o governo sabia que errou desde o início, quando foram ofertadas as possibilidades de vacina. É interessante, éramos 11 senadores e os 11 senadores que eu líder, fui convidando, eles não queriam porque achavam que é uma coisa de alto risco. E liguei para o senador de Manaus, do PSD, Omar Aziz, e disse, olha, você vai ter que participar, porque a coisa, o fato grave, aconteceu no seu estado. Não é possível que o Brasil possa ter hospitais com falta de oxigênio. Nós estamos sem oxigênio, todo mundo está sem oxigênio aqui, corre. Quem tem em casa, por favor, traga aqui para a Policlínica da Redenção. Então, o Omar aceitou e depois eu indiquei ele para presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito e eu participei. Então a escolha foi de quem tinha realmente, na época, vontade, coragem e destemor para enfrentar a estrutura do governo, que a pressão é muito grande. Essa CPI está no lado de cada brasileiro nesse momento. 86% da população brasileira conhece alguém ou é parente de alguém que faleceu na Covid. Otto, em defesa da verdade. Quem vai para uma comissão parlamentar de inquérito, a primeira coisa que ele tem consciência é de que deve estar ao lado da verdade, deve ter conhecimento de causa para discutir com profundidade todos os temas. Quantas formas de coronavírus tem que causa a doença infecto-contagiosa? O senhor sabe quantos tem? Doutor, eu não sou especialista, eu não sou médico. Eu, quando coloquei as perguntas ontem, são perguntas sobre a gestão, sobre a pandemia, conhecimento o senhor não conhece, não sabe nem o que é a doença. Então, não sabe nada da doença. Não podia ser ministro de saúde, pode ter certeza absoluta. Eu, por exemplo, no seu lugar, não aceitaria. Quando começamos, logo imediatamente surgiram as agressões pela internet. Instagram, Facebook, faziam fake news, muitas fake news, criaram sites com o meu nome, me colocando, inclusive, dizendo que eu não era médico. Me denunciaram ao Conselho Federal de Medicina, tudo com fake news. E depois disso, as ameaças em Instagram, de morte, de agressão. E no aeroporto de Brasília, algumas vezes, e descia lá, tinha na saída 5, 6 bolsonaristas vestidos com xingamentos, com agressões. Eu passava quase que num corredor polonês com eles me agredindo. As ameaças foram muito grandes, dentro também da própria Comissão Parlamentar de Inquérito, por senadores
que eram bolsonaristas, que não tinham argumento e agrediam a gente, você faltou com a verdade. Não interessa a você se você vai ter repercussão boa ou não. Interessa a sua consciência. Você saber que você está defendendo uma causa que é justa, que é correta, que é sintonizada com a sua missão de parlamentar, de senador, e no meu caso até de médico, de professor. Senador, o senhor como integrante ali da CPI, como é que o senhor recebe essa declaração do senador Flávio Bolsonaro de que o relatório da CPI que está sendo preparado, finalizado na verdade, né, pelo senador Renan Calheiros e, claro, posteriormente com a votação dos pares, é uma peça fantasiosa, disse hoje Flávio Bolsonaro aqui à CNN. Não pode se falar que a CPI foi um ato fantasioso. Não pode chamar de fantasia mais de 600 mil vidas perdidas. Em defesa da verdade. Nesse caso de fake news, teve uma coisa muito grave, que foi aquela informação que foi produzida de forma fraudulenta e extraída do Tribunal de Contas da União, que um funcionário do Tribunal de Contas da União passou para o presidente da República e ele falou de público que a quantidade de óbitos estava exagerada, estava além do que estava acontecendo. O presidente da República, naquele momento, ele mentiu, claramente mentiu, passou a informação falsa. O Tribunal de Contas da União afastou o funcionário que enviou uma fake news para o presidente Jair Bolsonaro sobre números de mortes pela Covid-19 no Brasil. Vossa Senhoria confirma que o relatório elaborado por Vossa Excelência sobre notificação de mortes por Covid-19 no Brasil foi falsificado e utilizado indevidamente pelo presidente da República? Indevidamente pelo fato de se atribuir ao Tribunal de Contas da União um arquivo que não era um documento oficial do tribunal. Então, a fake news, a internet, é uma arma apontada para todos nós, sobretudo para aqueles que não têm o argumento, ou seja, querem se promover com as mentiras que são publicadas em todos esses canais de internet. Até hoje, todos nós temos problemas dessa natureza. Não é fácil enfrentar o poder. Tem pessoas que não têm essa coragem. O senhor e também os seus advogados devem saber que, entre todas as virtudes do homem, a coragem é a principal. O senhor não teve coragem hoje de falar, de dizer aquilo que foi perguntado aqui, mas no momento que você tem uma causa relacionada com a vida, você tem que tomar providência e ter a decisão de lutar até o final. Otto, desafios da CPI. Olha, foram vários desafios, não posso nominar um desafio, mas eu poderia dizer a você que a pressão do governo federal para vasculhar a nossa vida, e foi toda vasculhada, aqui para os órgãos todos de controle, inclusive aqui no meu estado, de mandar a Receita Federal bisbilhotar a vida da gente, de fazer pressão, de fazer ameaça. Mas eu sempre segui com muita firmeza, em nenhum momento. Eu contraí a doença trabalhando, tive a doença, tive um comprometimento do pulmão esquerdo, fiquei no semi-remoto, depois voltei e participei até o final. Otto, o legado da CPI. A CPI da Covid apresentou hoje o relatório final dos 6 meses de trabalho. O documento atribui crimes ao presidente Bolsonaro e pede o indiciamento dele e de outras 65 pessoas, entre elas ministros, ex-ministros e filhos do presidente. Após 6 meses de intensos trabalhos, esta comissão parlamentar de inquérito da pandemia colheu elementos de prova que demonstram sobejamente que o governo federal foi omisso e optou por agir de forma não técnica e decidiosa no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. O grande legado que a CPI trouxe para o povo brasileiro foi obrigar a comprar vacina para imunizar a população. E quando você toma a vacina depois da segunda dose, você passa a ter imunização na sua célula. Por que surgiu a variante Ômicron na África do Sul? Porque lá só 10% da população está vacinada. Então o mundo, sobretudo os países ricos, tem que ter consciência de que enquanto não vacinar
e dá uma imunidade geral, essa doença, com a capacidade que tem o vírus, ele vai se disseminar e a taxa de transmissão será sempre aumentada e causando novas variações, novas variantes. Nós não vamos, de maneira nenhuma, em nenhum momento, deixar de cobrar que essas provas contidas com vídeos, com áudios, com imagens, com e-mails, com mensagens, não sejam reconhecidas como crime contra o povo brasileiro. O protocolo de alguns que fogem dos problemas e às vezes tem personalidade dissociativa, é aquele cara que, ao contrário de enfrentar, corre do problema e deixa ele se avolumar e a nebulosa cresce e engole ele. O meu não. O meu é botar na sala, é trabalhar, até porque eu tenho convicção que nada resiste ao trabalho. Senador Otto Alencar. A Bahia conhece, o Brasil respeita.